Não é propositalmente uma série de pregações a respeito da grande comissão dada por Cristo. Mas caminhamos nessa direção, assim quis o Espírito de Deus nos preparar para falar a respeito da grande comissão, de nós podemos estar atentos àquilo que Cristo, Ele desperta-nos para esta realidade nesses tempos em que nós estamos passando em isolamento social, seja um momento de reflexão para a igreja, seja um momento de reflexão para a família cristã. Nós todos observamos que nós temos um Deus que tudo pode e que Ele pode sim mudar as circunstâncias da nossa vida, o trajeto da história da humanidade, e que Ele assim nos colocou neste mundo para poder fazer diferença. Nós temos um canal de bênção para a sociedade que nós estamos. Então, eu quero aqui relembrar os irmãos, nossa primeira preleção, nós falamos a respeito de Paulo em Tessalônica. Paulo em Tessalônica pregou o Evangelho, houve muitas conversões, principalmente de gentios. E por causa disso houve um grande tumulto, porque os judeus estavam com ciúmes. E aí então provocou-se um grande ajuntamento, e então Paulo disse: vocês não querem a palavra, eu vou agora para os gentios. E os gentios que haviam se convertido, então exultaram, levantaram as mãos, glorificavam a palavra de Deus. E isso acirrou ainda mais o ciúme dos judeus que não compreenderam o Evangelho de Jesus Cristo. E então partiram para o ataque e foram à casa do hospedeiro de Paulo e o arrastou pelas ruas até a praça. E então disse para as autoridades daquela cidade: estes que transtornaram o mundo também chegaram até aqui. Ali nasce uma igreja autêntica. Ali nasce uma igreja impactante, uma igreja que foi conhecida na sua pregação da palavra de Deus, na vivência da palavra de Deus, no impacto do amor de Cristo Jesus. Ela se tornou conhecida como na operosidade da fé, na abnegação do amor, na firmeza da sua esperança. Depois nós vimos Paulo chegando em Bereia, que tentaram acabar com a história de Paulo. A igreja acordou, pegou o Paulo e levou para Bereia. Chegando em Bereia, ele encontrou pessoas sedentas da verdade. Ele encontrou uma igreja típica daquela que Deus quer que tenha aqui na terra. Uma igreja, primeiramente, que teme a Deus. Uma igreja que busque a sua palavra. Uma igreja que é autêntica. Uma igreja cristocêntrica, ou seja, uma igreja criativa, uma igreja relevante. E também ela era uma igreja, se tornou uma igreja missionária. Quando Paulo ali pregava, as pessoas observavam se aquilo que Paulo falava era de acordo com os oráculos da palavra de Deus que eles haviam conhecido na lei mosaica. E então compreenderam que Jesus Cristo, quem era Jesus Cristo? Jesus Cristo veio como Redentor da humanidade. Jesus Cristo veio como Messias para o povo de Israel. Jesus Cristo veio para redimir um povo, para levar para o Pai, pelo seu próprio sacrifício. E então eles, observando isso, a igreja observava a palavra de Deus, tudo que Paulo falava. Eles não iam atrás de Paulo, eles iam atrás da palavra de Deus. Esta é a marca da igreja que Deus quer. A igreja que Deus quer é uma igreja que ama a sua palavra, que debruça sobre a palavra de Deus, a escuta, a estuda, e ela é vivida pelo seu povo. A igreja criativa espalhou o evangelho na cidade. O povo concorreu para o templo. O povo concorreu para aquela sinagoga. E então começou a haver um grande interesse pelo evangelho. Mas lá vêm os judeus lá de Tessalônica para promover mais tumulto.
E então, aquela igreja, percebendo que eles poderiam querer espedaçar a Paulo, acabar com aquela história naquele lugar, então pega Paulo e leva para Atenas, ali aquela comissão missionária, uma igreja com a visão perceptiva da obra missionária, da grande comissão dada por Deus em Cristo Jesus. Eles já tinham absorvido o conhecimento. Eles já estavam realizados em aquilo que estavam aprendendo. Eles sabiam que tinha algo que podia transformar a vida deles, a vida da sociedade, a vida do mundo, lá em Bereia. E então, partiram com Paulo para Atenas. Como é que Deus vê e demonstra na sua palavra o que é a igreja no mundo? O apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, capítulo 3, verso 9, ele diz que vocês são cooperadores de Deus. Vocês são a lavoura de Deus. E vocês são o edifício de Deus. Deus interage na sua essência. Como cooperadores, Deus está fazendo uma obra na nossa vida e Ele está também nos levantando para cooperar com Ele na sua seara. Como lavoura precisa ser capinada, a lavoura precisa ser podada para dar mais frutos. Assim nós somos podados, começamos a dar mais frutos, e então o Senhor vem de novo, faz uma segunda limpeza, aquilo que for necessário fazer na vida da igreja. Ela é, portanto, a lavoura de Deus. E a igreja também, ela é o edifício construído por Deus. Você é uma parte desse edifício, mas nós precisamos ser também lapidados, nós precisamos ser polidos, nós precisamos sentir algo que nos faça modelados de acordo com a vontade de Deus. Se nós não observarmos a vontade de Deus para a nossa vida, nesta vida terrena, como é que nós vamos cooperar com Deus? Então, como edifício, nós somos colocados no lugar certo, no lugar do querer de Deus. Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar conforme o seu bom propósito. Deus tem bons propósitos para com a igreja. Ele edifica a sua igreja sobre o firme fundamento que é Cristo Jesus. Aquilo que Jesus ensinou nos evangelhos, aquilo que foi ensinado por Paulo e outros, Pedro, João, assim vai edificando esse templo. Mas vejamos aquilo que Pedro falou a respeito de que é a igreja. Veja só, ele disse: vocês são raça eleita, vocês são sacerdotes reais, vocês são uma nação santa, vocês são um povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as riquezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos, portanto, capacitados por Deus para manifestação nesta vida. Isso tem a ver com a grande comissão dada por Deus, a igreja que caminha. E eu gostaria de, nesta noite de hoje, refletir um pouco a respeito do que o apóstolo João, na sua terceira carta, ele nos fala daquela vivência em que alguns irmãos estavam recebendo aqueles que eram enviados por causa do nome de Jesus Cristo. Eu vou pedir para o presbítero poder fazer o favor de fazer essa leitura. Até o versículo 10, não é? Não é isso, pastor? Até o versículo 10? 1 ao verso 10. 1 ao 10. Aqui a água. Capítulo 1, só tem um capítulo, né? Então, a terceira carta de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10. Vamos ler? O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde
assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois, por causa do nome, foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E, não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Obrigado, irmão. O apóstolo João escreve uma carta a um amigo chamado Gaio. Ele começa dizendo: ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Deus olha para nós, a sua igreja, como aquela que anda na verdade. Ela deve procurar andar na verdade. Ela deve aperfeiçoar-se na verdade, que é a palavra de Deus. E Jesus é o Verbo que foi enviado, que ajudou o Pai na criação do mundo. Ele era a palavra de Deus, ele é a palavra de Deus, ele é a verdade. E João fala aqui deste amor que ele tinha pela percepção de um irmão, verdadeiramente irmão, a quem ele podia confiar. Nós vimos aqui, no decorrer das mensagens, que nosso apoio ao trabalho missionário é fundamental na mente de Deus. Ora, se Deus mandou a igreja ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, nós não podemos espalhar todo mundo pelo mundo. Mas Deus tira alguns dos nossos e envia eles ao mundo. Para o mundo nacional, para o mundo transcultural, ao redor do mundo. Hoje a IPB está em 141 países do mundo. Ela tem mais de 200 missionários transculturais, ela tem 280 candidatos formados e formando no nosso centro de formação missiológica, e ela está trabalhando, e durante esse período de isolamento, nós não sabemos o que virá depois. Mas é bom que a igreja esteja preparada para poder cooperar, para ser a cooperadora de Deus, para sensibilizar-se com respeito à grande comissão. Eu entendo pela minha reflexão que Deus tem nos dado um período para que a igreja possa repensar a grande comissão. A igreja deve se sentir inserida neste mundo como aqueles que levam o bom nome de Jesus Cristo. Que nós somos separados por Deus por causa do nome de Jesus Cristo. E para levar o evangelho a todo mundo. Então nós encontramos aqui a palavra com que João, o apóstolo, fala a respeito de Gaio como um irmão que anda na verdade. Nós podemos ir para o versículo 2, onde ele fala: amado, oro para que você tenha
boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Entendemos aqui que indica que Gaio havia alguns problemas físicos, que talvez impossibilitasse de ser a pessoa-chave naquela igreja para acolher os irmãos em Cristo. Aqueles que vinham da parte de João, de algum lugar, talvez de Jerusalém, que levavam o evangelho, eram evangelistas, e passando por essa cidade, eles eram acolhidos por Gaio, embora não fossem acolhidos por Dióstenes. Paulo, o João, então, fala da alma deste homem. A pessoa deste homem. Gaio era praticamente um homem doente, mas era um homem que sentia-se inserido. Era um homem que compadecia. Era um homem que tinha percepção. Ele tinha percepção da verdade, sentia o amor de Cristo compungir o seu coração para movimentá-lo em acolher aqueles que passavam pela cidade para pregar o evangelho a outra cidade. Eu fico imaginando que Gaio, ele não é demonstrado como um homem rico, mas ele tinha uma alma muito rica. Ele tinha um querer, ele tinha um pensamento próprio e ele tinha um sentimento próprio. Isso é a alma do ser humano. Isso é aquela parte peculiar de cada um de nós. Cada um pensa, cada um sente, cada um reage de acordo com o que a sua alma se deleita, tem prazer. E Gaio tinha esse prazer, e ele se movimentava, mesmo que ele não pudesse fazer isso sozinho. Mas eu acredito que ele juntava alguns irmãos, ele fez ali uma espécie de boutique missionária, ou uma dispensa missionária, para que quando os evangelistas passassem por ali, ele desse alguns embornais com alimento, para que eles fossem conduzidos adiante, ou sandálias, ou veste para poder cobrir seu corpo, e então eles poderem continuar a viagem. E quando nós falamos aqui, nossa primeira noite, refletindo sobre o quadro de missionários, nós fizemos uma demonstração aqui do quadro de missionários com os missionários de cabeça para baixo. Isso significa que eles estavam sendo esquecidos. Então, nós ficar assim deitados, significa engavetados no esquecimento. E então colocamos corretamente o quadro de missionários em pé. Isso significa que nós estamos com os missionários. Nós devemos estar acolhendo. Paulo, o apóstolo João, aqui ele fala dessa acolhida, né, de que Gaio tinha esse jeito especial de fazer. Ele juntava alguns irmãos mais sensíveis para cuidar. É um tipo de conselho missionário. E muitos irmãos falaram para João a respeito de Gaio. Olha, ele anda na verdade, ele é fiel com a sua consciência, ele é fiel no seu cuidado com os missionários, e ele está lá no meio daquela igreja onde tem pessoas que recusam ou querem ajudar, mas existe um homem ali que é de grande influência, e este homem não gosta de receber eles, e não aceita que outros recebam, e quando esses missionários passam, eles são expulsos, e não permite que eles participem do culto ali naquela igreja. Isso reflete, irmãos, a situação da igreja moderna. Ela reflete que nosso cuidado ela não é profunda, ela é superficial. Nós fazemos de conta que nós estamos com os missionários muitas vezes. Eu não estou falando de nós apenas aqui, não é a respeito, a igreja tem demonstrado um quadro totalmente diferente. Graças a Deus, a nossa igreja ela tem estado com os missionários. A nossa igreja ela tem se importado com o trabalho dos missionários. Mas nós precisamos continuar fazendo isso.
Nós precisamos continuar tendo com essa visão do trabalho missionário da IPB, ou de outros que batem a nossa porta, mesmo que nós não conhecemos, como diz aqui o apóstolo João. Gaio recebia as pessoas, mesmo que ele não sabia quem era, mas sabia que partiram. Eles vieram do apóstolo João, e então eles recebiam, eles o hospedavam, né, para que eles pudessem descansar e prosseguir a viagem. Quando nós encontramos essa palavra, irmãos, a hospedagem, né, nós conhecemos os mineiros, como pessoas hospedeiras. Nós somos hospedeiros por natureza. Nós gostamos de acolher as pessoas na nossa casa. Nós gostamos de oferecer algo para ele levar com ele. Né? E então, isso é uma boa virtude do mineiro. Né? Mas ela é também, do modo geral, do povo brasileiro. Um povo hospitaleiro. E esta hospitalidade, irmãos, ela não é apenas o fato de você abrir a porta da sua casa, é a porta do seu coração. O nosso vínculo com Cristo é a partir do nosso coração. Quando o nosso coração se abre, a porta da nossa casa se abre. O nosso carro fica à disposição. A nossa despensa fica à disposição. Não temos receio de acolhê-los em nosso lar, em nossa casa. Eu lembro de um irmão contar a respeito de um pregador muito conhecido em nosso meio, ainda vivo. Ele escreveu muitos livros, e ele é afamado, mas humilde, servo de Deus. De uma igreja pentecostal convidou ele para pregar. E então telefonaram para ele e perguntou: você quer ficar em um hotel 3 estrelas, 5 estrelas? Não, mano, não preocupa não. Arruma uma casa de um irmão que está próximo da igreja, que ninguém precisa me levar. Esse tipo de coisa é muito importante para nós, quando nós encontramos pessoas que estão capazes de edificar a nossa vida. Não se preocupe. A passagem, não preocupe, eu tenho smiles aqui para o resto da minha vida para poder usar, não precisa pagar minha passagem. E eu fiquei refletindo, realmente, o coração do homem é uma residência muito especial por Deus. E quando nós abrimos a porta do nosso coração, não interessa a nossa situação humilde, não interessa a nossa condição física, nós não olhamos para isso. Nós olhamos para a Cristo Jesus. Nós acolhemos, irmãos, como se acolhe a Jesus Cristo em nosso lar. Jesus Cristo vem à nossa igreja através de pessoas e nós acolhemos. Será que nós acolhemos? Será que nós levantamos do nosso banco e vamos lá cumprimentar essa pessoa? Será que depois do culto nós cumprimentamos as pessoas que estão nos visitando? Ou formamos aquela panelinha lá fora e ficamos com as mesmas pessoas conversando? Nós temos que ver que a igreja local também é um campo missionário. E nós podemos dar atenção. Uma pessoa vai onde é convidado e fica onde é bem tratado. Então, nós temos que aprender a tratar bem as pessoas que chegam, para que nós possamos. Então, o campo missionário de Deus pode ser lá do outro lado da rua, como pode ser na outra cidade, como pode ser além das fronteiras do nosso país. Há muita obra para fazer. A obra é muito vasta, muito grande, e poucos são os trabalhadores. É preciso que Deus levante-nos. É preciso que Deus nos movimente o nosso coração, assim como Ele movimentou o coração de Gaio. Ele possa mobilizar o nosso coração para continuar fazendo o trabalho evangelístico à nossa volta, assim como cooperar com aqueles que passam por nós, missionários que batem a porta da nossa igreja, solicitando participar de uma campanha para ajudar a obra missionária. A APEC está batendo a porta das igrejas para poder treinar professores e também levantar recursos para a evangelização das crianças no Brasil.
Então, nós temos que estar atentos àquilo que realmente interessa a Deus e o nosso coração se tornar deleitoso nisso, prazeroso nisso. Cuidar daqueles que estão trabalhando na obra de Deus. Aqueles que trabalham aqui na igreja, aqueles que trabalham lá na outra cidade, aqueles que trabalham além das fronteiras do nosso Brasil. É bom lembrar que nós temos missionários nacionais. Dentro do nosso presbitério, nós temos uns 3 missionários. E você orar pelos missionários do nosso presbitério. Você pedir, nós temos uma jovem solteira numa das cidades mais longe lá do Tocantins. Oramos por ela. Vamos cuidar dos missionários. Vamos saber que elas não têm muita oportunidade como nós de poder estudar, de formar, de comprar, de adquirir coisas. Estão ali para servir a Cristo Jesus. Somente para servir a Cristo Jesus. E aqui o apóstolo João, voltando a falar com Gaio, em relação a Dióstenes. Idiota? Não. Eu falei idiota? Dióstenes. Bom, o João não quis dizer que ele era um idiota, né? Mas alguém que queria aparecer. E assim nós temos muitos que gostam de aparecer e atropelam aqueles que querem fazer a obra de Deus. Então, João fala, olha, não imite tais homens, porque aqueles que fazem o bem conhecem a Deus, aqueles que falam mal, aqueles que maltratam, não conhecem a Deus. É preciso que nós possamos deixar-nos conhecer a mente de Deus através da sua palavra, como é que Deus vê a obra missionária, como é que Jesus Cristo vê a sua grande comissão nos tempos modernos de hoje. Já que Ele está nos encontrando prontos. Nossa consagração é para fazer se tiver alguém no comando. Para onde é que Deus for nos levar? Será que nós estamos preparados para ir? Quantos vocacionados estão a caminho da preparação para o campo missionário, para o campo de evangelistas, para o campo pastoral? E nós temos que estar atentos, porque nós não sabemos o que virá a acontecer após esse tempo pandêmico. Nós sabemos que em muitas partes do mundo o isolamento volta a fazer-se necessário. A doença está proliferando e nós não sabemos se ela vai esticar por mais tempo. É preciso que a igreja também possa ver o seu papel como cura para as nações, como um instrumento valioso, chamado por Deus para anunciar as riquezas daquele que nos chamou das trevas para a sua preciosa luz, e dedicar a nossa vida. Logo, logo teremos eleições para departamentos da nossa igreja, e geralmente é difícil encontrar alguém para ser líder de um determinado departamento. Então comece a colocar o seu coração na presença de Deus. Se Deus quer que você conduza, que você seja um líder na igreja, não esconda o seu talento, não esconda as suas riquezas em Cristo Jesus. Deixa Deus usar a sua vida. E eu quero finalizar aqui com uma experiência de um homem que tinha um sítio. E ele estava enjoado já desse sítio. Ele já não via boas qualidades naquele sítio. E um dia ele encontrou um amigo dele na cidade chamado Olavo Bilac. Era um poeta. Pô, que bom que eu te encontrei. Você pode fazer para mim um anúncio da venda do meu sítio? E Olavo Bilac conhecia aquele sítio muito bem. E então o Olavo falou, você quer vender, então eu vou colocar um anúncio para você.
E ele descreveu o sítio e colocou numa placa. Deixou lá na cidade e aquele dono do sítio viu aquela placa com tudo aquilo que Olavo Bilac pintou. O homem voltou para o seu sítio com outra disposição. Passado um ano, Olavo Bilac encontrou ele e falou: e aí, vendeu seu sítio? Não, eu não ia fazer essa loucura. Então ele pôde ver o seu sítio como de fato era. Todas as boas qualidades daquele sítio ele não estava vendo. E então aquele homem, aquele poeta, descreveu o seu sítio e colocou à venda. Só que ele não vendia para ninguém. E eu fico imaginando o nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando para nós aquilo que nós somos em Cristo Jesus, aquilo que nós somos em Deus. Né? Cooperadores, ser chamados de cooperadores com Deus. Ser a lavoura de Deus, ser o edifício de Deus, ser a nação santa, ser o sacerdote real, ser um povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as boas novas do Evangelho. Nós que temos sido enriquecidos em Deus, na pessoa de Cristo. O reino de Cristo Jesus, ele diz, estará dentro de vocês. E esse reino é constituído de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. Nós começamos a ver aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Aquilo com que Deus nos enriqueceu. Esse reino precioso de paz, de alegria e de justiça, feita lá na cruz do Calvário. Olha que nós olhamos para Jesus Cristo, falamos: o Senhor pagou o preço do meu pecado quando eu não merecia, para trazer a mim a vida eterna. Eu quero finalizar orando com os irmãos. Vamos ficar de pé, por favor. Você possa, nesse momento, orar, confiar a sua vida a Deus, perceber que Jesus Cristo chamou-nos para a sua grande comissão de ir ao mundo todo, pregar o Evangelho, cooperar com aqueles que Deus tira do nosso meio para levar. Deus querido, nós queremos, em nome de Jesus Cristo, Salvador, Redentor da nossa vida, podemos, ó Deus, refletir melhor a nossa caminhada cristã, no que implica o Senhor ter nos separados do mundo, feito de nós cooperadores, feito de nós o edifício de Deus, feito de nós a lavoura de Deus, para apresentar as riquezas do Senhor, ó Deus, para o mundo que jaz no maligno, para o mundo que precisa ser despertado pela palavra de Deus. É certo que o Senhor, ó Deus, tem muitos neste mundo que o Senhor levará para junto de Ti, mas que precisam do caminho, precisam da verdade e da vida que é Jesus Cristo. E esta palavra possa ser compartilhada por nós, ela possa ser vivida por nós, ela possa ser dada também através da nossa vida, do nosso dom, do nosso talento. Muito obrigado, ó Deus, e abençoa a igreja na sua caminhada, em que nós possamos, ó Deus, manifestar, ó Deus, com Cristo Jesus como cooperadores. Pedimos a Tua paz, o Teu consolo, o Teu favor à nossa vida. Em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor.